terceira parte do nosso mini treinamento, onde nós abordamos o estudo da vida espiritual, né? E o que nós fazemos? Nós pegamos um trecho de um vídeo, ou de vídeos, eu tenho centenas, acho que lá no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, e lá você vai poder ver esses vídeos na totalidade, né? Aqui a gente pega um trechinho de 10, escuta um pouquinho, meu coração entra no vídeo, corta e a gente comenta alguma coisa, mas por quê? Para levar vocês a estudarem. Isso é um mini treinamento para você fazer a lição de casa. E estamos à disposição, como eu falei, todo dia às 16 horas e agora fisicamente lá na nossa sede, laboratório, que é próximo ao aeroporto, para conhecê-lo pessoalmente, para quem puder estar lá. É fácil, de qualquer forma, tudo é acessível, né? Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Deixa eu pôr aqui. Então vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. Vamos abrir então Lucas capítulo 5, acredito que já esteja aberto, não? Então, Lucas capítulo 5, a parte final, né, dos versos 37 a 39. É um E áudio, ninguém né? coloca É um áudio, vinho né? novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser colocado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Irmãos, então nós sabemos que nosso Senhor Jesus... A linguagem da Bíblia, ela é figurativa, né? São parábolas, né? E isso é para a gente despertar um amor por querer saber. E essas parábolas, nesse sentido figurativo, vai ser entendido ouvindo homens que tiveram a revelação da compreensão daquela figura e que transmitem para nós. E à medida que também a gente ouve ou lê a Bíblia com amor, transformando aquilo num relacionamento com Deus, nós também teremos revelação, né? Então, um filho de Deus tem revelação a todo momento. Não é só quando vai numa denominada localidade que se chama igreja, por sinal, a igreja não é uma edificação, não é. Do ponto de vista natural, do ponto de vista físico. Igreja, na verdade, é uma edificação espiritual. Edificar a igreja é próprio Cristo edifica espiritualmente ele, né? Ele que está construindo a igreja dele. A igreja dele são as pessoas que escolhem crer nele, né? E crer nele só pode ser espiritualmente. Você não vai crer numa coisa que você não vê. O homem natural não crê naquilo que ele não vê, né? Inclusive tem aquele termo, né? Só acredito vendo. Olha, então você não vai ser um cristão, porque para ser um cristão você tem que acreditar e não vai ver, e nem vai ouvir em Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo. Dentro da sua sabedoria, ele é a própria sabedoria de Deus encarnada, ele resolveu nos ensinar usando parábolas. E esse recurso didático das parábolas é muito interessante porque ela abre para várias interpretações. Eu acho que tantas vezes a gente já ouviu uma mensagem de uma parábola, né, um ensino, puxa, eu nunca tinha visto sob esse ponto de vista. Aí depois nós ouvimos, né, puxa, que interessante, eu nunca tinha percebido dessa forma, porque a parábola, ela realmente abre margem para todas essas interpretações que na verdade se completam, elas se enriquecem, porque o nosso Senhor Jesus, ele é muito rico, ele é muito sábio, e nas suas palavras há sabedorias infinitas. E ele então nos cita essa parábola, né, do vinho e dos odres. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos aqui a figura do vinho, apenas citando algumas passagens da palavra. Salmo capítulo 104, verso 15, associa o vinho à alegria, né? O vinho
que alegra o coração dos homens. Então não há dúvida, né, que o vinho é um símbolo da alegria. No Evangelho de João, no capítulo 15, o nosso Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Nós sabemos que a videira é a árvore que produz uva, e da uva vem o vinho. E não é por acaso que no mesmo capítulo, no verso 11, o que o Senhor Jesus diz? Tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a sua alegria seja transbordante. O próprio Senhor Jesus se associa como a videira, o vinho e aquele que dá a verdadeira alegria. Aí nós temos aqui também a figura do odre. Na época do Senhor Jesus, não se usava barris, né, para fermentar o suco de uva, como nós fazemos hoje em dia. Então nós tínhamos os chamados odres, né, que eram recipientes feitos de couro, onde se colocava o suco de uva. Né, o suco de uva vai sofrer um processo chamado fermentação. Pela fermentação vai ser produzido o vinho e o gás carbônico. E aí o gás carbônico, pouco a pouco, vai laceando o odre, né, vai inchando. Inclusive é assim que eles faziam naquela época, para entender que o vinho estava maduro, né, se o odre estivesse bem estufadinho. Então o Senhor Jesus fala a respeito, né, dos odres. E nós temos uma relação direta com o odre, simplesmente é um recipiente. Né? O odre é um vaso. E quantas vezes a palavra de Deus nos associa a vasos? Quando o Senhor, por exemplo, se aproxima, né, o Senhor Jesus se revela a Ananias, diz assim: Ananias, vai lá, ora por Paulo, porque ele é um vaso escolhido. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz que nós somos vasos de barro, mas em nós há um tesouro. Ele é o tesouro em nós. Vasos de barro, frágeis. Em Romanos, capítulo 9, o nosso irmão Paulo também associa pessoas a vasos de honra e vasos de desonra. Então, irmãos, nós entendemos com muita clareza, né, que o odre é um tipo de vaso, e vaso fala a respeito de seres humanos. E quando nos compara com vasos de barro, e daqui a pouquinho vasos de barro, mas vasos novos, tem que vir à nossa mente Jeremias, capítulo 18, que diz que o Senhor é o nosso oleiro. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essa verdade realmente possa aquecer o nosso coração. Senhor, eu sou um vaso de barro. Eu sou frágil, fraco, debilitado, mas o Senhor é o oleiro. Então, irmãos, temos aqui a figura do vinho, nos falando a respeito da alegria, e nós temos a figura do odre, do vaso, falando a respeito de nossas vidas. E nós sabemos que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Os irmãos lembram em Gálatas, capítulo 5, verso 22, o fruto, a marca, a evidência do Espírito é amor, alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Irmãos, a alegria é um fruto do Espírito Santo. A alegria é simbolizada pelo vinho, e a alegria é um fruto do Espírito. E nessa parábola, nós podemos simplesmente concluir como se o Senhor estivesse nos dizendo: olha, para que vocês tenham o vinho novo, que é o Espírito Santo, vocês precisam ser odres novos. E odres novos simplesmente fala a respeito do nosso novo nascimento, da nossa conversão. Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, quando nós nos rendemos aos seus cuidados, nós somos feitos vasos novos. E como os meus irmãos aqui bem compartilharam, aqui antes de mim, esse trabalho de transformação é feito de uma vez por toda?
Num sentido sim, mas num sentido não. Porque Bom, senhores, deu o nosso tempo aqui e ele explicou com clareza, eu não interrompi a gravação, o áudio, e quero estimulá-los a ir lá no original e estudar, porque o objetivo é disciplinarmos a um estudo direto e reto. E hoje, com os vídeos, áudios como este, a gente pode ir com fone de ouvido em qualquer lugar, né? No caminhão, no trabalho, tá com fone de ouvido, como a gente vê as pessoas por aí com fone de ouvido, e ouvindo no celular, que aí o celular vai ter uma serventia maravilhosa, dando glória a Deus de estar conhecendo a palavra de Deus e tendo revelações, né? Quando você nasce de novo, você tem revelações. Bom, até daqui a pouco com o nosso mini nave, com nossa mentoria, transformação da mente. E segunda-feira a gente tem então, não é um mini treinamento, mas um treinamento de fato, com os nossos parceiros lá no nosso escritório central. E, e domingo tem a live às 10 horas, tá bom? Venha conosco, vem trabalhar conosco, vem participar das atividades, compartilha com a gente o nosso trabalho, nosso projeto, que certamente é para a glória de Deus e é para a nossa vida eterna. Tchau, tchau. Tá? Muito obrigado.